Vamos acolher a palavra de Deus em nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, nós somos chamados a fazer a experiência de acolher a voz de Deus que fala aos nossos corações. Quantas vezes nós precisamos abrir mais e mais esses nossos corações para esta voz que clama para que nós sejamos felizes e que nos orienta como encontrar o caminho verdadeiro da felicidade. É nele que se encontra essa felicidade. Nós queremos sempre mais buscar esta comunhão com Ele. Por isso agora vamos abrir o coração para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 3, de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, sempre oportunidade Deus nos dá de nos aprofundar cada vez mais no amor a Ele, no conhecimento da sua verdade sobre as nossas vidas. E é por meio da palavra santa dele que nós vamos aprofundando este nosso conhecimento e nós vamos nos fortalecendo cada vez mais no amor que Ele mesmo tem por cada um de nós. Então nós ouvimos este Evangelho que é muito significativo e eu convido você a refletir comigo, refletir sobre as verdades que são postas por Jesus para nós nesta palavra santa que se apresenta. Uma das coisas importantes é que ele fala aí sobre o pecado contra o Espírito Santo. E aí, querido irmão, querida irmã, nós somos chamados a aprofundar. Qual era a acusação que Jesus estava sofrendo? É que ele estava possuído por Beelzebu. Tendo Jesus, durante esses dias, expulsado demônios, feito curas, as pessoas se sentem algumas incomodadas com Jesus. Até os parentes de Jesus chegam a dizer que ele está louco, né? Interessante, as pessoas muitas vezes, elas não conseguem abrir o coração para algo que é novo, que traz uma perspectiva nova para aquilo que está acontecendo. E por isso preferem desmerecer a pessoa que traz o novo, preferem apresentar esta proposta de que é uma loucura, que é algo fora do normal, o que a pessoa está fazendo. Fizeram com Jesus, os próprios parentes dele, e hoje também aqueles que estão ali, né, para ver Jesus, mestres da lei, que tinham chegado até Jerusalém, começam também a falar que Jesus está possuído por Beelzebu e que aquilo que ele tem feito, os milagres que ele tem realizado, que ele o faz por meio dos demônios. Jesus vai chamar atenção para a contradição que existe nessas palavras que os mestres da lei falam a respeito dele. Ele vai dizer como é que Beelzebu pode expulsar Beelzebu. Como é que o demônio pode investir contra o próprio demônio, né? Então, é contraditório. Como é que alguém que quer o bem está do lado do mal? Ou é o mal, né? Ou é a personificação do mal? Então, Jesus, ele mostra a contradição existente neste modo de pensar e de se expressar que os doutores da lei, homens que achavam que tinham
conhecimento pleno da lei de Deus, achavam-se muitas vezes donos da verdade, eles estão falando. Então Jesus desmascara a intenção errada que estes mestres da lei têm para, sobretudo, dizer que eles estão errados, porque estão sustentando uma falsa verdade. E é importante lembrar que uma falsa verdade, muitas vezes apresentada, ela pode ser acolhida por muita gente como se fosse uma verdade. E Jesus, sabedor disso, ele vai usar de uma perspicácia, de uma sabedoria que lhe é própria, justamente para poder dizer a contradição que existe nesta mentira que está sendo contada por esses homens importantes e que muitas vezes, por ser contada por esses homens que deveriam ser não somente conhecedores racionalmente, intelectualmente da lei, mas conhecedores da lei na sua profundidade, nessa profundidade interior, na profundidade do coração, do sentimento, estes homens, falando essas verdades, sendo eles grandes homens da sociedade, que deveriam ser esses conhecedores da lei, pode levar muita gente a compreender de forma errada a palavra. E aí Jesus, então, vai mostrar a contradição que se encontra nas palavras ditas por estes tão importantes homens, mas que mostram tão inocentes, ou melhor dizendo, tão sem uma sabedoria verdadeira. Né? Não é inocência isso, mas faltando a sabedoria, ou até mesmo usando de má fé para poder apresentar uma falsa notícia com medo de perder o seu posto, de perder o poder. Então Jesus, ele vai chamar atenção para esta contradição, dizendo, olha, é impossível que aquele que está a serviço do bem possa fazer o mal, ou esteja fazendo o mal, assim também é impossível que alguém que é do mal faça o bem. E Jesus está fazendo o bem. Como é que ele pode fazer ou empreender uma atitude contra o demônio, sendo ele o demônio, como ele está sendo acusado de ser? E aí nós somos chamados a também acompanhar esta verdade apresentada por Jesus pensando nisso, né? Como é que o mal pode ser sustentado por alguém que é bom? Ou como é que o bem pode ser feito por alguém que é a personificação do mal? Então, Jesus chama atenção sobre tudo disso. E depois ele dá um ensinamento acerca do perdão, acerca do pecado, dizendo, olha, todo pecado pode ser perdoado. Agora, o pecado contra o Espírito Santo, este não recebe perdão. Então, pecado contra o Espírito Santo, que pecado é esse? Então, nós podemos perceber no Evangelho de hoje o pecado contra o Espírito Santo como a atribuição que é feita a Deus de algo que não lhe pertence. Então, quando nós negamos o que Deus é e damos a Ele um atributo que não lhe é próprio, nós estamos encaminhando a nossa vida para um pecado que vai levar a outros pecados. Porque a não acolhida do que Deus é de verdade, a atribuição a Ele de algo que não lhe pertence, leva a gente a ter atitudes que não são atitudes do bem, que serão sempre atitudes do mal. Depois, o pecado contra o Espírito Santo é o fechamento àquilo que Deus é. É não deixar de verdade Deus agir como Ele é em nossas vidas. Aí nós vamos compreender que o pecado contra o Espírito Santo é o fechamento das nossas vidas à ação de Deus, é o fechamento das nossas vidas à graça. É não acreditar de forma prática nas nossas vidas que Deus, Ele tem o poder de nos salvar, de nos libertar, de ser Deus em nossa vida. É fechar o nosso coração para Deus e para o que Ele é, na verdade do seu ser. Então que nós abramos o coração para Deus, que deixemos Ele agir de verdade em nossas vidas, fazendo acontecer a sua graça em nós, que acolhamos esta graça, para que andemos no caminho da graça e não no caminho do pecado. E que venha a generosa bênção de Deus
sobre cada um, cada uma, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, desejo a você um bom dia, uma semana abençoada, que possamos acolher sempre mais a vontade de Deus em nossa vida. Fica com Deus, um abraço forte.